minha filha tá bem, né, mas eu não usei esse carrinho, né. Até sair um pouquinho aqui do que a gente tinha conversado, porque acho que me emocionou falar disso, lembrar disso. Hum. Eu E acho que quando você traz um pouco isso, né, Carol, desculpa aí te interromper, claro. mas eu acho que quando você traz isso, você traz um pouco do recorte do que é essa interrupção de um planejamento, né, por conta da pandemia. E eu acho que as mulheres e as mamães e os papais e, né, quem está aqui nesse lugar hoje, está justamente se defrontando, né, com essa questão da interrupção daquilo que precisou ser revisto, daquilo que precisou ser reorganizado, né, como de alguma forma você está falando: "Olha, eu fiz um enxoval, eu tinha um plano, e aí as coisas saíram do meu controle", né. E de repente algo que é super importante eu não usei, e eu tive que usar provavelmente muitos outros recursos que não estavam aí no planejamento, né. Como que tem sido, né, essa conversa para vocês, assim? Alguém se identifica com essa fala da Carol, que está aqui? Convidar o pessoal para quem quiser aí ficar à vontade, mas também é legal ver a carinha das pessoas, né, as reações, quem conseguir abrir a câmera. A gente sabe que vocês são mães, então também às vezes está aqui, mas está em vários outros lugares junto. A Rê se identificou ali, né, Rê? Sim. Eu doei, a Carol falou, né, da doação, eu doei sapato sem usar, porque não saímos de casa, não serve mais, Aconteceu mesmo aqui em casa. né. Sapato, fui por calça esses dias tudo Não curta, né. tem. E não tem as que tinha nova, curtas, então assim, exatamente, né, é 1 ano sem sair. Eu falo Então, que a minha filha demorou tanto tempo para crescer o pé, e eu falo para ela que nesse 1 ano de pandemia o pé dela cresceu porque ficou livre do sapato. os meus filhos foram dormir na minha irmã hoje, e para eles foi um evento, né, ir dormir Uhum, na tia. Foi um evento, gente, eles quase me deixaram louca o dia inteiro hoje, desde de manhã perguntando que hora que eles iam, uhum. né. Então tem essa expectativa deles também, né, porque é tudo muito novo, não faz nada, e aí quando faz o mínimo que faz diferente é uma coisa de uma proporção muito grande agora, né, com a Sim. pandemia. E vocês falam nisso, né, das roupas, eu decretei a quarentena fashion aqui em casa, porque eu falei: "Ah não, esse monte de roupinha de nenê, eu vou usar". Aí ela minha filha só usou umas roupas, assim, que não era de ficar em casa. É isso, é cada um se adaptando com o que podia, né. A minha filha também, apesar de ser maiorzinha já, ela tem aquelas, sabe, as roupas que estão, que são aquelas guardadas para sair, né. E aí chegou um determinado momento que ela falava: "Mãe, mas a gente nunca sai, eu posso pôr essa saia? Eu posso pôr esse vestido?" "Pode", vai pondo tudo, usa, né, porque é isso, a gente chega no final e fala: "Não usei", não usou e vai embora, né. Vai embora sem recordação. E olha que interessante, né, durante a semana, né, a gente tinha conversado, eu e a Karen, e falou assim: "Olha, vamos colocar ali no Instagram e perguntar para as pessoas, né, olha, o que que é ser uma mãe bem-sucedida e se você se sentia", né, as pessoas que responderam, se sentiam ou não uma mãe bem-sucedida. Mais ou menos, né, porque a gente perguntou quase sempre ou quase nunca bem-sucedida, porque a gente não ficou no 100%, né, no Uhum. 0 e 100. Apesar que na minha deu a maioria quase sempre, né, deu acho que 80% disse O quase meu também sempre. chegou muito perto disso, assim, deu quase 79% ali. Ai, deu que legal, né, que a gente fica uma coisa bem próxima. E olha que interessante, né, mais ou menos o que que responderam aqui, ó: "Uma mãe bem-sucedida é uma mãe feliz, sabe a importância do apego e do desapego no vínculo materno. Ver que seus filhos meus filhos se sentem seguros comigo". Uma outra mãe respondeu: "Uma mãe que consegue conciliar o trabalho, a educação dos filhos e brincar", né, que aí bastante coisa, né, mas, equilibrar pratinhos. E não dá Conse para ser todo dia, vamos combinar, né. não.
Conseguir dar conta de tudo que se propõe a fazer e se sentir realizada e feliz. Eu acho que eu provavelmente responderia uma coisa parecida, sabendo que eu não ia saber conseguir fazer tudo isso, Uhum. porque tudo é muita coisa, como diria uma amiga minha. Conseguir cumprir todos os papéis sem esquecer de si mesma. E eu fiquei pensando, isso é importante, mas, por outro lado, não sei se vocês ficam com a mesma sensação que eu, de que é muita coisa, né? A última que respondeu aqui colocou é ver os filhos crescendo e sendo pessoas do bem e saber que você fez um bom trabalho, né? Então tá mais pensando no que vai ser do crescimento dos filhos. A grande maioria tá pensando em tudo o que uma mãe tem que fazer. Eu não sei, né, acho que é até uma pergunta que eu faço para você, Karine, você percebe uma cobrança muito grande de: "Olha, cuide bem dos seus filhos têm que estar bem, eles têm que estar crescendo saudável". Aliás, se você for psicóloga aqui, né, quem é psi aqui já fica com uma coisa que filha de psicólogo também tem que estar com boa saúde mental, né, não basta estar razoavelmente bem, nossa, né, quem trabalha com criança então fica assim: "Nossa, como assim?". E então, assim, crescer, né, crescer bem, saudável, você tem que estar, né, para as mães que trabalham, tem que estar um bom trabalho, tua casa tem que estar, nossa, a parte da casa em ordem já é o fim do mundo aqui em casa, que não tá, acho que desde antes das crianças nascerem. E, assim, e de preferência bem arrumada, bonita, cheirosa, né. Você sente tanta cobrança assim vindo? Então, você sabe que você estava falando, e eu vou contar aqui algumas experiências que eu tive na minha vida pessoal, na minha maternidade, versus essa vida profissional e todas essas cobranças, e vou contar um pouquinho desse processo que eu passei, de transformação, e que me trouxeram, inclusive, até aqui, né, Carol, justamente nesse processo de mudança. Mas eu sinto sim que quando no consultório, nas pessoas, nas mães com quem eu trabalho, com quem eu atendo, mesmo as mães parceiras com quem a gente troca muito, né, mães de grupos de escola, então quem tem filhos maiorzinhos que já tem mãe de grupos de WhatsApp da escola, né, existe uma sobrecarga e uma cobrança excessiva por dar conta de tudo. A gente sabe que, socialmente falando, essa carga é muito pesada para a mulher, né? Porque, de alguma forma, a gente vem adquirindo esse espaço no ambiente externo à casa, né? Sem querer abrir mão daquilo que a gente tem dentro da casa. Né, daquilo tudo que nos proporciona também prazer em fazer. Então, quando a gente fala da maternidade, no geral, eu ouço relatos assim, né? Quando chega uma mãe em sofrimento no consultório, ou com muita angústia, eu ouço assim: eu queria entender porque a coisa que eu mais desejei na vida está sendo tão sofrida. E aí eu acho que a gente entra em contato com essa questão do desejo da maternidade e de ter uma expectativa também de dar conta dessa maternidade de uma forma que é improvável e impossível. Eu costumo trabalhar na minha prática com a orientação de que a maternidade não existe perfeição, e sim possibilidade. Então não existe mãe perfeita, existe mãe possível. Eu vou contar um episódio da minha vida que faz com que, acho que fique claro um pouco esse processo de transformação. Eu, particularmente, Karen, né, resgatei dentro de mim uma autopiedade grande nesse processo, mas foram quase longos 9, quase 10 anos aí para chegar nisso, né, de entender que esse espaço é possível ter sem se sentir tão cobrado. É claro que isso é uma montanha-russa, né? Ora a gente está por cima, ora a gente está por baixo e tudo bem. Eu precisei, né, assim, o meu processo de escolha de maternidade foi todo muito planejado, com exceção da minha terceira gravidez, mas o início da minha maternidade, a conexão com a maternidade se deu a partir de um planejamento, né? E nesse planejamento, não
estava parar de trabalhar ou me ausentar da minha vida profissional, né? E no primeiro filho já veio um avalanche de coisas e de questões que você fala, olha, algo tem que mudar porque não dá para ser mãe sem e ser profissional na mesma medida, né? Então, eu me lembro que eu me admirava muito, porque eu trabalhava em escola de educação infantil e eu tinha uma coordenadora que falava assim para mim: "Você não vai ter ninguém para te ajudar? Porque o teu filho vai ficar doente, com quem você vai deixar ele?". E naquela época aquilo me incomodava profundamente, porque eu falava: "O que que ela está esperando? Que eu deixe meu filho com outra pessoa?", né? Que eu largue tudo para vir aqui ficar com as crianças, né, enquanto meu filho está precisando, enfim. E hoje eu consigo ter um entendimento de que ela me dizia que era impossível ser mãe sozinha. Ser mãe simplesmente e dar conta de tudo, né? É aquele velho ditado que a gente tem ouvido com mais frequência agora, de que para criar uma criança é preciso uma tribo, né? Uma comunidade. Então, hoje eu consigo entender que o que ela me dizia naquele momento é que sim, eu precisava ter uma rede de apoio. E que na minha maternidade eu abri mão de tudo isso. Eu falava, não, eu tenho que dar. Eu tinha uma autopressão, né? Uma autocobrança de que eu tinha que dar conta, eu tinha que fazer, e tinha que ser eu, porque eu era mãe. Então tinha uma questão ali de não permitir que até o próprio pai entrasse muitas vezes nesse lugar, né? E aí eu fui me sentindo sobrecarregada e sobrecarregada. E quando veio a segunda maternidade, a minha filha teve uma série de intervenções ali que foram necessárias depois do nascimento, que me fizeram repensar completamente a minha vida e a minha maternidade, né? E quando eu repenso isso, eu vou sendo transformada e levada para aquele outro lugar, mas ainda um lugar de cobrança, porque eu precisei abrir mão da minha vida profissional. Não que eu tenha precisado, mas eu acho que eu optei, né, por isso, para poder também vivenciar a minha maternidade de uma maneira intensa. E aí eu falo que hoje eu tenho essa percepção de ter vivenciado o lado de uma mãe que trabalhava fora, que queria estar em casa mais tempo com seu filho, e de uma mãe que não trabalhava fora, mas que queria também ter a realização profissional de alguma forma, né? E aí eu consigo entender hoje que esse equilíbrio pode existir e que a gente precisa se permitir. E quando eu falo, quando eu vejo assim, né, quando a gente está falando de uma questão pandêmica, eu acho que a gente precisa, de fato, estar mais tranquila em relação às nossas próprias cobranças e em relação a essas cobranças paralelas e sociais que rondam a nossa maternidade em si, né. Não sei se eu fugi muito do assunto, desculpa. Não, na verdade, combina muito com é uma história de vida muito diferente da minha, nesse sentido, mas, assim, combina muito com algumas coisas que eu também vou vivendo e vou pensando, né. Uhum, Primeiro que essa importância da parceria, ou das parcerias, uhum, né, então, ah, a rede de apoio, né, e quando você fala sobre isso, eu acho que é fundamental. E uma coisa que eu senti muito este ano que passou, né, 2020, começo de 2021, é a importância, assim, mesmo quando você não pode ter a rede de apoio fisicamente ali com você, né, então, por exemplo, momentos em que nós estivemos aqui, que era só, né, de adulto, eu e o meu marido, você ter esse apoio emocional, né, e você ter com quem ter essa troca, né, eu lembro muito logo, sei lá, em abril do ano passado, em algum momento, estavam tendo protesto ali, panelaço para várias coisas, e alguém fez um meme fantástico, na minha opinião, que foi: "Sexta-feira agora, 20h, as mães farão um gritaço", né, e esse gritaço para mim, nossa, me representa, né, porque
é essa experiência de também ter a troca de quem te entende. Eu acho muito duro quando são as próprias mães que estão se cobrando umas às outras, né, sem essa empatia de entender que, olha, cada uma tem a sua própria forma de ser mãe, né. Eu brinco às vezes que, assim, a regra é clara. Gente, o que não pode, a regra é clara. A gente tem, né, acho que quem trabalha com criança, quem está mais envolvido com isso, você tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, olha, a regra é clara, a criança tem que estar alimentada, ela tem direito à escola, tem direito à saúde, ela tem direito à proteção, né? Ela tem que estar protegida de violências. Agora, se eu abraço mais, se eu abraço um pouquinho menos, se eu faço, né, por exemplo, se na minha casa não é todo dia que tem janta de arroz e feijão, alguma coisa assim, quem sou eu para cobrar de uma outra mulher que ela tem que fazer deste ou daquele jeito? É aquela história, é aquela família, né. Então, você compartilha um pouquinho, né, da tua história, dessa trajetória de mãe. A minha Eu tinha falado ali rapidinho, então eu tive, né, quando em 2014 eu tive a perda gestacional, mas, não foi só uma perda gestacional, eu tive uma gravidez tubária. E nessa gravidez tubária, assim, né, o bebê ele é inviável, eu quase morri, né, eu perdi uma trompa, perdi um ovário, é um sofrimento muito grande que você passa, e depois descobri ali algumas outras questões que me fizeram mais para frente optar pela fertilização. Então eu estava numa situação mais ou menos assim: estou no lucro. Se eu tiver filho, eu estou no lucro, né? Eu consegui, né? Se eu tiver um filho biológico, estou aqui no lucro. Quando eu engravidei da minha bebê, eu falei, é mais lucro ainda, né? Porque dessa vez veio, né, sem precisar nenhuma intervenção médica e nenhum tratamento. Mas a minha experiência de 2014 foi uma experiência pessoal muito difícil, né, então eu sofri muito, eu fiquei muito deprimida, eu passei uma situação muito ruim pessoalmente. O mundo continuava bem, e eu que estava mal. Quando chegou a pandemia ano passado, eu lembro que em um determinado momento eu parei e olhei assim, falei: não é que eu estou bem 100% feliz, mas eu já estive pior". Só que na época que eu estive pior, que eu estive muito deprimida, o mundo estava bem e agora o mundo está mal, né. E eu tenho que tentar cuidar, no melhor forma que eu posso, né, dos meus filhos. Então eu lembro que chegou uma hora que, a gente se esquematizou assim, meu marido ele trabalha do período da tarde para de noite, né. Aliás, a gente só está aqui hoje porque existe, uma colaboração dele que está trabalhando com os 2 ali pertinho dele. Eh A gente Eu consegui manejar a minha agenda para trabalhar mais pela manhã, tentar quase não pegar o horário da tarde junto com ele, mas às vezes pegava, né, e aí atendimento clínico, psicológico, sigilo, você fica ali fechada, não vai ficar com a criança, né, em cima de você. E à noite, depois que os meus filhos dormiam. Então eu cheguei para as pessoas que eu atendi: "Gente, a minha situação é essa, vocês querem continuar sendo atendidos por mim, ou vocês querem que eu indique para alguma colega?". Toparam. Então era 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu estava terminando o meu expediente. Nisso, às vezes, bebê acordava, ficava com o marido, ele punha ela para dormir de novo, essas coisas. A hora que eu deitava para dormir e eu falava: "Bom, passamos o dia, meus filhos estão dormindo, estão bem, missão do dia cumprida. Consegui trabalhar, ajudei as pessoas com o meu trabalho, missão do dia cumprida". Para mim isso era um sucesso, né, já que a gente está falando do sucesso e do insucesso, o meu sucesso, né, não quer dizer que tem que ser o sucesso de todas, mas eu falo: "Poxa, eu já tive dias ruins? Vários". Nossa, eu lembro de um fim de semana específico que o meu filho resolveu virar pela primeira vez na vida dele e dizer: "Mamãe, eu não gosto de você", porque ele estava bravo comigo. Aquilo me desabou de um jeito que, assim, a psicóloga que sabe que criança fala essas coisas, que você pode entender, que você acabou, gente, eu era só mãe,
né? E aí, se eu parava para pensar na parte da psicóloga, aí que acabava mesmo. Porque eu falava assim, além de tudo, você sabe disso. Então, até eu me recompor e conseguir lidar com a situação, né? E é um pouco do que a gente falava, e eu queria escutar um pouquinho de você também isso. Como é que você vê, né? Porque assim, não é um grande sucesso. Né? Eu pelo menos tento ver assim, olha, se predominar que está tudo bem, né? Se eu predominar que eles estão bem, que eu estou conseguindo levar as coisas e que eu vejo que eles estão saudáveis, estão contentes a maior parte do tempo, estão se crescendo, desenvolvendo, confiam em mim, né? Confiam na família para cuidar deles. Pô, tá bom. Gente, tem um monte de insucesso, um monte de perrengue aí no meio da história, né? Não é 100% eu sei tudo o que eu tenho que fazer, né? Tem muita coisa que eu vou aprendendo e descobrindo na hora. E eu queria escutar um pouquinho de você, como é que você vê isso, né? Oscila, não oscila? Como é que fica? Assim, acho que uma parte importante da minha história como um todo, que me traz hoje para viver uma pandemia de uma forma a ver também com tranquilidade o sucesso e o insucesso dessa maternidade, vivendo um dia de cada vez, como você fala, né? Então a gente termina e fala, hoje o dia foi bom, e aí vai ter dia que a gente termina e fala, hoje o dia foi péssimo, mas ainda bem que acabou, né? Mas acabou, amanhã é outro, né? É, é, o meu retorno para o meu trabalho foi de uma maneira muito gradativa, né? Então, o período que eu passei em casa, eu percebo que eu tornei todas as pessoas da minha família muito dependentes de mim, né? E é isso que as mulheres tendem a fazer, centralizar os cuidados, né? Nós, como mulheres, tendemos a centralizar os cuidados, porque a sociedade meio que impõe isso para a gente, de que a gente cresce para isso. E quando a gente percebe que essa centralização não precisa vir da gente, né? É um peso que vai saindo. Então, de alguma maneira, o início da pandemia por mais contraditório que pareça, né, para mim foi um momento crucial de reorganização dentro da minha família, porque desses 3 anos e meio aí em que eu voltei a atuar, né, e aí eu voltei a atuar só como psicóloga perinatal, aí no caso, atendendo mães e gestantes, eu fui me defrontando com um questionamento de que como que eu poderia cuidar dessas mulheres sendo tão centralizadora das informações. Então eu fui tendo que pensar e trabalhar isso internamente de que eu não era a única responsável pelos meus filhos e pela casa e por todo o resto, né? Então, gradativamente, a gente vai oferecendo a oportunidade desse pai participar, né? E aí você vai possibilitando a inserção desse pai, e as crianças vão se acostumando também, porque como eu fiquei 4 anos em casa, eles estavam sempre ali, era mãe por eles e mais ninguém, né? Pouco eu precisava de uma ajuda externa, né, foram poucos os momentos, porque eu estava ali para dar conta daquilo, até porque eu não permitia isso, né. E a pandemia veio para balancear isso. Então, assim, aqui em casa no início foi muito intenso, aquele choque mesmo de insucessos, então você fala: "Puta, agora ferrou tudo geral", porque está todo mundo dentro de casa, é aula online que a gente não sabe como que vai funcionar, porque no caso dos meus eram 2 alfabéticos, então assim, já a minha pequena fez o primeiro ano de pandemia, né, então ela estava no primeiro ano da pandemia, agora ela está no segundo. Então basicamente ela foi alfabetizada dentro da minha casa, né. E a gente teve que fazer todo um esquema, então, assim, um pouco do esquema foi semelhante, porque o meu marido passava a manhã inteira em reunião, né, e aí era um horário que eu atendia, então eu tive que reorganizar também os meus pacientes e fazer essa questão também, oferecer essa nova alternativa,
né? E eu passei a atender à tarde porque eu precisava acompanhar a minha filha nas aulas online. Porque a bichinha nunca tinha nem mexido no computador na vida dela, e ela tinha que se deparar com uma aula que era ali no computador, né. E aí a gente vai vivenciando aquilo cheio de angústia. Chegou uma hora que eu falei: "Olha, eu não vou me angustiar, se ela não alfabetizar agora, uma hora ela alfabetiza. Eu preciso oferecer um pouco mais de conforto para ela agora, para ela e para o mais velho, porque a gente está vivendo um momento de extremo medo, grande, né, medo ali, incertezas, instabilidades, e a gente precisa passar muito mais segurança do que, pedagogicamente falando, aprender. A gente precisa aprender a lidar com a situação muito mais do que lidar com a letra, com o número e com o cálculo, né. Na minha mente foi como se eu conversei com meu marido e falei: "Olha, a questão vai ser assim, a gente vai fazer o que dá". E isso foi um peso muito grande tirado das nossas costas, de que a gente não tinha que permanecer naquele movimento de antes, porque a gente não estava vivendo o movimento de antes, né. Então, e aí o que que começou a acontecer também, né, eu vejo que essa carga materna, essa carga mental materna, no qual a gente está falando que está excessiva durante a pandemia, eu fui precisando externalizar aqui dentro da minha casa, né, de que olha, se ele estava, meu marido no caso, num movimento de trabalho, eu também estava. E que então a gente ia precisar encontrar um meio termo nisso. Então a casa precisou ser reorganizada, tanto que eu estou aqui, vocês estão vendo que eu estou na minha sacada. A minha sacada é o lugar mais privado que eu consigo da casa, justamente para poder oferecer a privacidade do atendimento. E a gente passou a ocupar espaços, e aí eu me lembro que no início ele falava assim: "Não, mas eu estou no trabalho, estou numa reunião, as crianças passam aqui atrás". Eu falei: "Meu amigo, tá todo mundo no trabalho, numa reunião com criança passando em casa. Você não está trabalhando no teu escritório, você está trabalhando em casa. Então vai ser inevitável a passagem de criança", né. Então foi um movimento que a gente precisou ir fazendo um com o outro, né, de ir sinalizando. E de que então, com a adaptação dos nossos horários, a gente passou a compartilhar muito mais as cargas da casa e das crianças do que acontecia antes. Então nós já estávamos num movimento em que os 2 trabalhavam fora, mas continuava sendo centralizados os cuidados e as demandas da casa e das crianças em mim, porque por muito tempo eu estive nesse lugar. Né. E hoje a gente percebe que só foi leve e só está sendo possível ter sanidade no meio de tudo isso, porque a gente estabeleceu um limiar de respeito e igualdade, né. Então, se eu não terminei o meu atendimento e ele já está em hora de almoço, ele vai adiantando o almoço, ele vai colocando ali, ele sabe que tem que buscar as crianças, e hoje os horários são muito mais compartilhados, né. Então eu acho que o insucesso ou sucesso da maternidade depende de quem está levando isso junto também, né, da gente tirar a carga e o peso de que isso tem que ser só nosso, que tem que partir de uma única pessoa, que é a figura da mãe, né. E não é. Então essa criança e a gente tem essa tendência também, né, porque, a gente precisa amamentar, quando essa é uma escolha da mulher, né. E amamentando essa criança pelo seu primeiro ano, pelos seus primeiros meses, a gente tende a achar que nós somos os únicos seres capazes de dar conta daquele ser. E por um lado, isso nos enche de conforto e de energia, né, mas pelo outro também nos suga e nos tira um sossego, uma inquietação ali que fica ali, né, martelando dentro da nossa mente. Então o quanto é importante que a gente também enxergue, que a gente se enxergue nessa sociedade como um ser humano além da maternidade, né, e o quanto a gente pode
se possibilitar esse espaço. Então, o dia, como você falou, não vai comer arroz e feijão todo dia, olha, muitas exceções foram abertas, né? Muitas exceções foram abertas em milhares de ocasiões. A gente estava falando no início a roupa de sair, que era a quarentena fashion, né? Então, assim, a gente quebrou os nossos padrões. E isso, de alguma maneira, também traz uma liberdade. Precisa trazer uma liberdade, né? De que por que que a gente tem que separar a roupa de sair, né? Ou a roupa. A gente sabe que as crianças destroem a roupa, mas geralmente a gente arruma as crianças para parecer uma mãe cuidadosa. A gente penteia as crianças, né? Eu tenho uma paciente que vive falando assim: não, mas se eu não levantar e dar banho na criança para ela ir para a escola, quem que vai pentear o cabelo dela? E se ela for descabelada para a escola, vão achar que ela tem uma mãe horrível, né? E por que que a gente tem que impor isso para a criança? Porque isso está imposto dentro da gente, de que uma criança descabelada é uma criança mal cuidada pela mãe, né? Então, o quanto a gente precisa ir desmontando essas tensões sociais das quais a gente vai participando, sem se dar conta de que a gente está alimentando os nossos próprios fardos. Nossa, você Né? fala disso, e eu estava aqui, lembrando aqui, passando um filme na minha mente, quando nasceu meu primeiro filho, o meu marido tem algumas coisas que ele é bem participativo, e ele, né, vai dar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo e não sei o que e tal, já naturalmente é dele. E eu lembro de receber algumas cobranças do tipo: "Mas você vai deixar o bebê com ele, para você Uhum. sair?" Eu falei: "Vou". "Não, mas homem não sabe cuidar de bebê". Eu não deixava, né. Vou dar um spoiler aqui de quem estava falando isso, né, minha mãe falava: "Eu não deixava vocês com seu pai quando vocês eram pequenos". E eu disse: "Tá, mãe, mas mas ele não sabe". "Mas ele vai aprender". Eu Uhum. também não sabia. Se eu sou capaz de aprender, ele também é capaz de aprender. Mesmo assim, eu ainda me acho para algumas coisas centralizadora. Eu tenho que Uhum. fazer um exercício, e nesse sentido eu acho que essa experiência de estar mais em casa e quarentena, pandemia, obrigatoriamente colocou nesse papel. Uhum. E e eu lembrei de uma entrevista, aliás, vale muito a pena assistir essa entrevista, da Thaís Araújo no Roda Viva. E ela fala, assim, de uma forma muito aberta, né, do casamento dela, né, e fala assim: "Gente, assim, a gente tá bem agora, né, estava falando de pandemia e tudo mais, mas antes de ficar bem, a gente ficou muito ruim, tá?". Uhum. Então ela fala: "Olha, quase separei". Bom, na pandemia eu acho que eu separei umas 100, 200 vezes. Nem todos o meu marido sabe que eu separei dele, acho que uma ou 2 só, que eu falei: não aguento mais", né. Uhum. Por que que eu falo isso, né, porque, assim, por um lado eu acho que eu tenho que reconhecer: "Olha, gente, eu tô aqui conversando com vocês, porque meu marido se dispõe a ficar com as crianças enquanto ele tá trabalhando, tu tá aqui também fazendo uma atividade importante para mim e tudo mais". Mas não quer dizer que o tempo inteiro é paz, harmonia, gratiluz, nem nada disso, né. Em alguns momentos dá conflito, né, dá Uhum. problema, tem quereres diferentes, estão todos cansados, Uhum. né. Então eu penso muito desse sucesso e insucesso, por isso que eu falo do saldo, né. O saldo é positivo, Uhum. né. Eu acho que tem momentos negativos, né, tem momentos negativaços, né, tem momentos, assim, para, respira, reestrutura. E assim, né, acho que a gente tem uma cobrança muito equivocada, inclusive, que as pessoas pegam ao pé da letra, né, até das próprias teorias e das próprias teorias psicológicas, desta questão de que os primeiros anos de vida são muito importantes para o desenvolvimento. Porque dá uma impressão de que você não pode errar nestes primeiros anos de vida. Não, você não pode ter, o melhor, né, não pode, é melhor que não tenha falhas gigantescas. Faltou comida, né, faltou afeto, porque o amor estava no zero, né, isso realmente é importante.
Mas, você falhou porque aquele dia você perdeu a paciência, você falhou por exemplo, aqui aconteceu, né, meus filhos eles são super sensíveis, assim, e algumas vezes no meio dessa história inteira, no último ano, eles me viram chorando. Tentei dar uma de mãe fortona, que não chorava nunca, tentei, né, mas estava mais sensível, estava assim. E sabe o que que eles aprenderam? A fazer comigo as coisas que eu falo para eles quando eu quero acalmar. Então minha bebê não fala, né, fala ali algumas palavras só, mas ela vem e pergunta para mim, às vezes, assim, às vezes não tem nada a ver, né, ela fala: "Titia", que ela quer saber se eu estou triste. E ela vem com a mão na minha cabeça fazer um carinho. O meu filho que já é mais velho, né, ele entrou, assim, em alguns momentos que, né, me preocupou, porque ele ficava super agitado, super tenso, né, e ela falava: "Filho, respira, ó, respira, solta". Aí se ele percebe que eu tô mais chateada: "Mamãe, respira, respira, respira". Né. É claro que, não, né, não é que acontece toda hora, mas quando acontece, e aí eu fico pensando: o "Que que é?", né, será que é bom ou será que isso é ruim? Porque talvez hoje eles se preocupem com algo que eles não precisariam se preocupar em outra situação. Por outro lado, se isso ajudar eles a crescer pessoas mais empáticas, mais cuidadosas e mais sensíveis, será que não tem um lado bom? Né, e a gente conversava um pouquinho ali, né, nesses dias que passou, e eu falava de uma visão que eu tenho que é assim, também eu posso estar me sentindo, né, e me achando mais bem-sucedida agora. Eu não sei o que que vai ser daqui 20 anos. Eu não sei como eles vão me ver, porque o jeito como eu via a minha mãe já mudou tanto. Né, da mãe, sei lá, perfeita da infância, para mãe bruxa eu passei todas essas fases direitinho, tá, gente. Mãe bruxa da adolescência, né, a mãe fantástica depois que cuidou de mim quando eu estava doente, que me ajudou com o meu filho. Nossa, minha mãe foi fantástica para me ajudar. Eu tive mais dificuldade no segundo puerpério do que no primeiro, por ter 2 muito pequenos. Né, então ela foi fantástica para me ajudar nesse puerpério, mas também foi meio bom eu ficar um pouco afastada no começo da quarentena, porque ela queria desfraldar o meu filho a todo custo, e aí deu uma segurada na avó, sem eu precisar falar: "Vó, vai com calma". Então assim, mudou, né, e eu não sei como eles vão me ver. E tem uma história que eu sempre lembro da minha tia, que foi uma tia muito muito querida minha, agora já falecida há alguns anos, e ela contava uma história assim, na época ela estava com as 2 filhas mais velhas, depois teve mais um outro, e ela foi numa casa visitar uma pessoa, e a minha prima mais velha era muito saidinha, assim, sabe aquela criança que conversa com todo mundo e não sei o quê, toda desinibida. A minha outra prima, ela era muito tímida, muito medrosa. E a minha tia contava a história que ela virava para a mais velha e cochichou no ouvido dela: "Olha, o cachorro é bravo, não vai mexer com o cachorro". E aí ela virou para outra, no ouvido, bem baixinho, e falou: "Pode mexer com o cachorro, ele é bonzinho, vai lá brincar com ele". E ela contando essa história, e eu ficava pensando: "Ah, tá bom, vai, não gosto muito da parte de enganar os filhos, não é muito a minha praia essa". Mas olha como ela sabia quem era quem e o que cada uma delas precisava, né. E eu tô com os meus 2 que são muito pequenos, né, então eu olho, por exemplo, o meu filho, eu vejo muito a questão dele sentir falta das pessoas. A gente viu muito pouco, às vezes, por exemplo, família, vimos em período que estava mais, brando, aí o negócio começou a apertar, né, a gente: "Ó, não vamos ver agora faz um tempo que eles não vê as primas", por exemplo. E ele sente falta, ele sente saudade, eu sinto muito, ele fala da saudade. Então eu sei que com ele, eu preciso de alguma forma ajudar ele a lidar com isso. A minha filha, ela nasceu, estava numa onda de sarampo, então a gente deu uma segurada nos contatos sociais, pensando: "Tomou a vacina, tá tudo certo". Aí entrou a pandemia. A hora que ela ia, né, que a gente: "Ah, gente, olha minha filha, não sei o quê, parará", acabou, né. Então, assim, ela tem pouco repertório,
né, de experiência com as pessoas, né? Então, algumas vezes que a gente encontrou, né? Então, por exemplo, ela tem as priminhas dela. Você percebe que o primeiro momento ela fica parada, né? Mas não é aquele parado da criança que assustou, por exemplo, que poderia ser. Eu só acho que ela não sabe o que fazer, né? Então, o mundo dela não é um mundo que tem um antes e depois da pandemia, mesmo que ela já tinha 6 meses. O mundo dela é esse mundo fechadinho. E que em algum momento eu vou ter que pensar, por exemplo, né, na verdade eu estou aqui mais ou menos pensando e conversando, tal, como que a gente vai poder ajudar ela a ter essa introdução das outras pessoas na vida dela, né? E que seja em 3D, né, não seja só em 2D, né? Então, né, eu vejo que a avó materna, né, minha mãe que ajudou a cuidar dela ali no começo e tudo mais, ela tem mais contato. Então, saber fazer esse olhar, eu acho que é desafiador, até porque é dinâmico. Pode ser que daqui uma semana mude, né? 6 meses mude a situação do que eles precisam. Olha, você tem 2 também, são idades diferentes, né, do que os meus. Sim. Mas como é que você vê essa questão? Você sabe que você estava falando dessa coisa de que você não sabe como que eles vão te ver, né, daqui a alguns anos, então como isso vai mudando. E uma coisa que a gente precisa ter muito em mente, e acho que é um peso muito grande que a gente carrega também, e aí um peso talvez um pouco mais exacerbado aí para as psicólogas, porque elas têm acesso ao conhecimento e às consequências, né, é o fato de que parece que a gente é responsável pelo que os nossos filhos vão se tornar, né? Um dos comentários aí na sua página veio em torno disso, né? Saber como que eles vão se tornar adultos bons, né? Um bom adulto. E eu acho que a gente precisa também entender que nem sempre quando a gente está dando o nosso melhor, chega do melhor jeito para a criança, né? Porque essa criança é um ser autônomo, é um ser que está inserido no mundo e que está absorvendo as coisas de uma maneira que a gente não tem como controlar, né? Então, quando você traz o exemplo de que você foi mudando a sua visão em relação à tua mãe, os nossos filhos também vão mudando a nossa relação, a relação deles com a gente, a visão deles sobre a gente, né? E o quanto é importante a gente entender que nós não somos poderosos a esse ponto de dominar o controle de como é que eles vão se sentir, ou o que vai traumatizar, o que não vai, o que vai gerar dano ou o que não vai. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício de que a gente precisa entender e saber admitir quando algo deu errado, né? Então, enxergar que algo não vai bem, né? Eu tô com um pré-adolescente aqui em casa, né, que há 1 ano e meio não se relaciona socialmente. E aí há 1 mês, mais ou menos, ele voltou para a escola, né, então a escola voltou, a gente ficou com muito receio aí, volta, não volta, volta, não volta. A gente também passou por uma situação, assim, de ficar nos primeiros 6, 8 meses, a gente ficou, assim, completamente isolado, sem ver ninguém, apesar de que eu precisei me expor muito mais, porque a minha mãe teve covid logo no início da pandemia, então foi uma coisa que foi gerando tensão, né, e gerando tensão nas crianças também. Então, o quanto a gente precisou conversar com eles sobre finitude, sobre ausência de controle, sobre não saber se o Covid ia ser curado ou não, né? E lidar com essa questão dessa instabilidade. E eu acho que a gente não consegue estabelecer qual é o. Deu sucesso ou deu insucesso? Não sei, né? E talvez a gente vá ter essa resposta um dia. Às vezes eu converso com mães mais velhas e elas falam: bom, a minha missão eu já cumpri, né? A minha própria mãe às vezes fala: olha, eu me orgulho aí de ver vocês, né? Que eu consegui cumprir essa missão com, né? Mas quantas marcas foram deixadas que muitas vezes a gente culpa a nossa mãe, culpa o nosso pai, né? Culpa essa relação do outro. Então, o quanto a gente também precisa entender
que a gente precisa ser a melhor mãe que der. Porque cada momento é um momento. Você foi falando da sua gravidez ectópica, né? E a minha terceira gravidez também foi ectópica, né? E eu também estive entre a vida e a morte. Eu tive uma hemorragia, até porque demoraram muito para descobrir, né? E o luto em relação a isso foi um luto importante, vivido de forma familiar aqui em casa, porque os meus filhos, a minha pequenininha, né, a minha mais nova tinha 2 anos quando isso aconteceu, e o meu mais velho 6. E a gente, naquele momento de descoberta da gravidez até a perda, foi uma semana, assim, da descoberta até a cirurgia foram 7 dias. E a gente não compartilhou isso com eles, então foi só assim, a mamãe teve um dodói na barriga e precisou ficar no hospital alguns dias, e aquela dinâmica de que eu nunca tinha deixado a minha filha sozinha com ninguém, e de repente ela teve que dormir na casa da minha irmã, com a minha mãe, com a minha irmã, né, e ela tinha tido uma série de intervenções médicas, então foi uma coisa assim. E aí eu saí do hospital com essa sensação de que, tipo, eu tinha que ser grata e eu não podia sofrer, porque eu estava viva para criar os meus 2 filhos, né. E isso alavancou, assim, travou um pouco uma parte da nossa vida familiar, né, que enquanto eu não conseguir incluir os meus filhos e conversar e trabalhar esse luto junto do meu marido, isso não desenrolou. Né. E o quanto é importante para eles hoje. Então hoje eles falam assim, eles falam do terceiro irmão, que eles colocaram até um nome, apesar da gente não ter ideia de qual era o sexo. Mas assim, eles chamam pelo nome, né. Uma coisa que foi interessante na pandemia e que a gente pode falar assim: "Ah, é um sucesso ou um insucesso?". O Dia das Mães, eles quiseram preparar alguma coisa, né. Eh, o quanto a gente está bem mais próximo agora do que a gente estaria. Apesar deles estarem sendo privados desse contato social, eles também estão recebendo o benefício da nossa companhia e presença o tempo todo, né. Então a gente adentrou essa escola também. Quantas vezes ele já não veio falar: "Mãe, vem ver os meus amigos", né. "Vem falar com a minha professora". E o quanto isso vai tendo que ser mediado de uma forma ali, de um dia depois do outro. Então, a gente não tem fórmula mágica. E quando você tira das suas costas aqui, de que, olha, eu não vou ser totalmente responsável pelo trauma, pela relação do meu filho, pelo que ele vai se tornar, é lógico que isso tem um peso, né? E a gente oferece aquilo de melhor que a gente tem, na maioria das vezes, né, no geral. Mas a gente também precisa se mostrar humanos. Então, quando você falou ali do lance do carinho, do "tatiste mamãe", né, da expressão, quantas vezes a gente precisa dar um passo para trás e dizer: "Fiz errado, fiz bobagem, briguei, gritei quando não precisava ter feito", né, a coisa está fora do lugar. Isso nos torna mais próximos dos nossos filhos, né. Eu acho que isso traz uma proximidade mais verdadeira, de que eles sabem que a gente comete erros e que a gente admite erros, e de que a gente está tentando também acertar, né. Então eu acho que parte desse sucesso, que é o tema da nossa conversa, vem da gente aceitar que a gente talvez não tenha sucesso o tempo todo, né, e que a vida não é feita somente de sucessos, mas também é recheada de insucessos, e que os insucessos nos levam ao sucesso. Você falou disso, né, talvez o meu grande insucesso, ou pelo menos, né, não é exatamente um insucesso, né, mas meu grande sofrimento que eu já tive, pessoal, foi esse, né, da gestação ectópica e tudo mais. E eu acho que me preparou tanto Uhum, para tantas outras coisas na vida, acredito. né, porque, e muito provavelmente o que a gente está vivendo hoje, a gente não tem noção do quanto pode estar nos preparando para tantas outras coisas.
Isso talvez, muito provavelmente, eu acredito que tem também em relação às crianças, né, e adolescentes, os filhos, né, porque o que será que na vida deles, né, este momento que muitas vezes tem um lado, né, que você estava falando: "Olha, a proximidade, vem ver a professora aqui, meus amigos", mas tem o sofrimento, né, a perda, os distanciamentos. Isso, de alguma forma, a gente sempre pode se desenvolver a partir dessas experiências, Uhum. não sem sentimentos, não sem dores, Não sem né, danos. não sem danos, Né? mas é uma coisa do que a gente pode viver e aprender a partir dessas experiências, né. Eu Uhum. sempre tenho, cada vez mais, né, eu tenho valorizado os gestos amorosos, e especialmente os do cotidiano, né, porque a maior parte do tempo nas famílias acontece no cotidiano. Tem os grandes gestos, mas tem os Uhum. gestos do cotidiano, né, e não sei, né, a gente está aqui conversando faz um tempinho, ah, pelo menos das coisas, assim, que eu fui pensando, acho que eu consegui expor, né, até coisinhas a mais aí foram surgindo. Não sei se quem está aqui nos acompanhando, se quer fazer algum comentário ou pergunta, se você quer trazer mais alguma coisa. Estou aqui já falando, né, não sei se a Camila também quer comentar algo, então eu quero deixar um pouquinho aberto esses comentários, né, ou alguma outra coisa que possa ser falada, trazida aqui, mas pensando já para esse, né, encerramento, a meu ver. Eu acho que o que eu tinha também levantado aqui de questões para discutir, a gente acabou abordando, né, até um pouco mais do que isso. Acho que foi uma troca incrível. Queria ouvir também do pessoal como que tem sido esses insucessos ou esses sucessos, né, dentro da maternidade. Eu tenho, focado muito a minha prática, principalmente da relação com os meus filhos, na questão do que o sucesso está no caminho, sabe? E não na chegada. Então, assim, alguns exemplos de comunicação, né, então como a gente está aprendendo aqui em casa, especificamente, a lidar com o falar. Então, eu achei curioso, porque há 2 dias atrás a minha filha voltou para a escola, né, há algumas semanas, e ela chegou no carro, eu fui buscá-la, e ela entrou dentro do carro e falou assim: "Mamãe, hoje eu senti raiva". Aí eu falei: "É mesmo, filha, por quê?". Porque a Pro me colocou num lugar que eu não gostei, eu estava longe das minhas amigas. E aí depois que eu senti raiva, eu fiquei triste. E a gente vem conversando muito aqui em casa sobre essa questão entre eles, né, porque eles são um pré-adolescente e uma criança que brigam o tempo inteiro. Então acho que esse é o meu maior desafio da pandemia, assim. Eles não podem ficar junto, porque eles dão faíscas, assim, mas eles também não conseguem ficar separados, né. Então, eh é o pré-adolescente que provoca o tempo todo, que gosta lá daquele sarcasmozinho, assim, que gosta de ver a irmã lá se lamentando, chorando. E a outra que, assim, que tá numa manha, numa coisa, né. E aí ela fala assim: "E aí mãe, o que que eu faço?", né. Aí eu falei: "Olha filha, talvez seja legal você conversar com a Pro, você falar para a Pro que não foi legal o lugar onde ela te colocou, né, e falar sobre isso". E aí hoje mesmo ela chegou e falou assim: "Sabe mamãe, a Pro me colocou lá atrás, mas pelo menos eu fiquei mais perto das minhas amigas, porque eu falei para ela que eu estava com raiva e que eu tinha ficado triste", né. Então a identificação desses sentimentos é importante, né, e que, essa prática então, quando eu falo da comunicação, eles brigam, e aí eu falo assim: "Por que que você está chorando?". "É porque o Matheus fez isso". Cara, fala lá para ele. Vai lá e fala para ele que você não gosta que ele faça isso, que te deixa triste, que te deixa chateado, né. Então, de alguma maneira, eu acho que, claro, eu me sinto, assim, eh, muito privilegiada, né, por ter, eh, 2 filhos nesse momento, porque eu sinto que algumas crianças que são solitárias estão sofrendo mais nesse sentido, né. Então eu penso que eles se completam hoje, porque por mais que eles briguem o tempo todo, eles também são parceiros de infância,
numa situação pandêmica, no isolamento, nas impossibilidades de interações sociais, isso cria também neles um valor afetivo inestimável e vai fortalecendo para eles, né. Uma outra coisa que a gente acaba eh, não se dando conta, né, é o quanto a gente também não habita muito esse espaço do nosso lar, né, porque o tempo todo a gente está ou no trabalho, ou em atividades externas, socializando, e o quanto esse espaço do nosso lar acaba ficando em segundo plano, né, e o quanto a gente acaba centralizando muitas vezes as tarefas, as obrigações, as coisas, justamente porque elas precisam acontecer, né. Então uma coisa que eu achei, assim, super viável aqui em casa, é que eu envolvia eles envolvo, né, atualmente eles em todas as questões da casa. Então, assim, precisamos limpar, vai todo mundo limpar. Precisamos organizar, vai todo mundo organizar, né. Saiu aquele espaço de que os adultos organizam e as crianças bagunçam, sabe? Né, então, eles estão envolvidos nessa responsabilidade, então as tarefas da casa se tornaram algo que eles também participam, e o quanto isso foi se tornando importante para eles, né, então, despertando desejos e coisas importantes na prática ali, né. Então meu filho fala: "Mãe, você me ensina a cozinhar agora?", né, "Você me ensina a fazer isso?". E o quanto você vai dando essa autonomia, porque você está dentro, porque você não está lá fora. Porque lá fora não aprende a cozinhar, né, é só aqui dentro. Então é a gente tentar enxergar no meio do caos, né, essa luz que é possível ter. Com leveza. Então, quando a gente tira o peso de falar: "Ai, olha, mas aí como é que vai ser?", né, eu ouço nos grupos das escolas as mães falando assim: "Não, mas isso aí, quando eles forem prestar vestibular", eu falo: "Gente, por favor, quando eles forem prestar vestibular, todo mundo vai ter passado por uma quarentena gigantesca de pandemia, então vai ser outro padrão, não vai ser o padrão de hoje. E o quanto a gente precisa se dar conta disso, porque a gente fica preso a esses padrões. E acho que isso tá aí o segredo, talvez, do sucesso, de você pôr o peso e tirar o peso à medida da necessidade, sabe? Eu preciso exigir da escola tanto, se nesse momento eu preciso exigir emocionalmente de uma impossibilidade, né, a minha filha chora às vezes, ela fala: "Mãe, mas faz muito tempo que a gente não vai num parquinho", né. E aí você fala: "Bom, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer". E aí você vai relaxando aqui, tensionando ali. É o equilíbrio, que é tão difícil de alcançar, né. Mas que por outro lado é sempre dinâmico, né. Não existe Uhum, equilíbrio estático, uhum, né, se for, assim, a marcha quando nós estamos parados, o nosso corpo está sempre se mexendo, né, a gente não fica exatamente parado. E se a gente vai andar, é um eterno desequilibrar-se e reequilibrar-se. E acho bonito quando você fala disso, e você fala do equilíbrio, né, e você fala dessas dificuldades, né, dos atritos. Aqui já melhorou, porque agora a minha filha tá maiorzinha, mas eu fui a louca do acidente doméstico, porque ela aprendeu a andar, a gente estava aqui, né, e a gente fez um caminho só um pouco diferente, porque até agosto do ano passado estávamos só nós aqui, né, e aí a partir de agosto eu voltei a atender no consultório, é aqui muito perto da minha casa, e eu entendi que eu precisava ter um pouquinho dessa sanidade para mim, porque os 2 são muito pequenos. E mas de qualquer forma eu tô tendo tudo junto aqui, né, e você vê essas conquistas, eu achei tão bonito quando você contou da sua filha, né, a gente vê essas conquistas, a gente fala assim: "Nossa, conseguiu", né, a gente vibra junto, né. Acho que às vezes a gente gosta mais da conquista deles do que da nossa, algumas vezes, né. E é uma delícia. Então, aprendeu a andar, assim, nossa, aprendeu a andar, aprendeu a falar que tá com raiva, né. E aí eu fiquei pensando, né, você falou dos 2,
né? E a Renata falou, aqui também, né? Penso, ainda bem que são dois. Mas talvez quem é um, né, e que é filho único, tenha a experiência de uma autonomia que o que é dois não vai ter, né? Então, vai muito também do que cada um deles, né? E acho que quando você traz isso, Karen, do que cada um vai desenvolver da própria vida, como vai entender o que a gente está fazendo e como isso vai ser ressignificado milhares de vezes durante a vida, né? E disso que a gente não tem controle. E, assim, a Camila, você quer comentar alguma coisa, fazer um fechamento? Porque acho que vai ter mais um encontro ainda, né, do mês das mães, não? É hoje? Tá. Então, acredito que seja isso. Você quer comentar alguma coisa? Senão, acho que a gente pode fazer esse fechamento hoje, por agora. Obrigada pela noite. Gente, vocês são boa, hein? Boa. Vocês são boa, é ótimo. Eu falo, vocês são uma boa dupla. Sério mesmo. Muito bom ouvir vocês. O pouco que eu ouvi, né? Agradeço muito a participação de vocês. E somente o que eu ouvi já foi de grande valia. Só tenho mesmo a agradecer. Muito obrigada por contar sobre os causos de sucesso e insucesso. Gente, maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço, Camila, pela oportunidade, pelo convite aí, né, para estar aqui. Obrigada, Carol, pela companhia, né, por todo esse reencontro, que na verdade foi um reencontro, né? E a todos que ficaram, que se mantiveram aqui. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer, algum questionamento, alguma coisa a se colocar. Bom, eu, né, acho que a gente pode também fazer esse fechamento. Agradeço, né, a Camila, parceira, amiga, agradeço o convite sempre, né? A gente tem umas trocas também de causos nossos. A Karen, por ter reencontrado, né, e por ter tido esse reencontro tão gostoso, né, que a gente teve essa noite, a companhia, né, de cada uma que está aqui com a gente. E acho que a gente vai, então, desejando boa noite, bom finzinho de sexta-feira, bom fim de semana, né? E que a gente aprenda aí a conviver com os nossos sucessos, insucessos, e que tomara que os sucessos predominem, né? Um beijo para todas.